Esse podcast contém conteúdo e linguagem adulta. Se você tiver algum relato para compartilhar, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com. Bom episódio. Relato: quase fui assassinado enquanto fazia trilha. Então, essa história é meio longa, mas vou tentar deixar o mais curta possível, sem deixar de fora as informações importantes que eu ainda lembro. Eu tinha 15 anos na época. Eu moro no sul dos Estados Unidos, numa cidade que foi construída ao longo da Natchez Trace. Para quem não conhece, a Natchez Trace é uma estrada bem longa que atravessa quase todos os Estados Unidos, de norte a sul. Antigamente, tribos usavam esse caminho para se locomover mais rápido pelo país e para comércio, e durante a Guerra Civil foi usada tanto por soldados da União quanto dos Confederados. Hoje em dia é uma área federalmente protegida e passa uma sensação de isolamento total. Ninguém pode construir nada num raio de mais ou menos 1 milha da estrada. Não tem postes de luz, só uma estrada de 2 pistas. Tem montes funerários, até túmulos não identificados da Guerra Civil, além de várias trilhas que saem da estrada principal. É extremamente ilegal cavar qualquer coisa ali. Na minha cidade, não é incomum ir fazer trilhas por lá, porque o lugar é simplesmente lindo. Mas sempre existiram histórias alertando para tomar cuidado. Eu lembro que nos anos 90, uma mulher jovem foi morta ali enquanto fazia trilha, e surgiram várias histórias tipo bicho-papão sobre não ficar na Trace depois de escurecer. Fazer trilha lá era algo que eu e alguns amigos fazíamos bastante quando éramos mais novos. A gente costumava sair das trilhas marcadas, porque dava para encontrar coisas bem interessantes por ali. Um dia, eu e um amigo estávamos andando pelas trilhas e explorando como sempre fazíamos. Era primavera, ainda não era verão, mas os dias já estavam ficando mais longos. Não estava super tarde, mas já era mais tarde que o horário que costumávamos ficar por lá. Estava quase anoitecendo. A gente estava caminhando, fazia 1 ou 2 horas, e tinha saído da trilha de novo. De repente, chegamos a uma abertura no meio das árvores que dava para um campo grande, e tinha um caminhão velho ali. Só isso já foi um baita sinal de alerta, porque é proibido usar veículos fora da estrada naquela área. Além disso, tinham 2 caras ao lado do caminhão, com pás e uma quantidade de terra grande o suficiente para dar para perceber que eles estavam cavando um buraco bem grande já fazia um tempo. A caçamba do caminhão estava aberta, mas de onde estávamos não dava para ver o que tinha dentro. Eles olharam para a gente e teve aquele silêncio estranho de 1 ou 2 segundos em que ninguém disse nada. Não lembro quem se mexeu primeiro, mas lembro dos 2 caras pulando dentro do caminhão, ligando e vindo em nossa direção em alta velocidade. A gente saiu correndo de volta para dentro da mata, em pânico, porque achamos que eles iam passar por cima da gente. Lembro de ouvir o caminhão parar perto das árvores atrás da gente enquanto corríamos, e de ouvir eles descerem gritando. Corremos por o que pareceu vários minutos, até nos jogarmos num emaranhado de árvores caídas e ficarmos o mais quietos possível. A gente conseguia ouvir eles a uma certa distância, e também dava para ouvir cachorros latindo, como se eles estivessem com cães. E lembro claramente de um deles gritar em algum momento: "Não consigo ver vocês, mas consigo ouvir, e os meus cachorros vão pegar vocês."
A gente ficou completamente parado, sem fazer barulho, porque nunca ouvimos eles chegarem perto o suficiente para achar que iam nos encontrar. Depois de um tempo, ouvimos o caminhão ligar de novo ao longe. Esperamos até não ouvir mais nada, e só então voltamos com cuidado até o carro, sem trocar uma palavra sequer. Lembro que no caminho inteiro de volta para casa, ficamos em silêncio, e cada par de faróis que aparecia quase me dava um ataque cardíaco, achando que eram eles procurando a gente. Nunca descobri o que aqueles caras estavam fazendo ali, mas com certeza não era coisa boa. Quando eu era mais novo, a minha mente ia direto pro clichê óbvio, tipo alguém enterrando um corpo. Principalmente porque aquele seria um lugar perfeito, ninguém procura nada ali. Mas conforme fui ficando mais velho, comecei a achar que provavelmente era dinheiro sujo ou esconderijo de drogas. A cidade também é pequena o suficiente para eu sempre me perguntar se já cruzei com essas pessoas de novo, em público sem perceber, fazendo compras, resolvendo coisas do dia a dia. Quantas vezes já não devo ter ficado 1 ou 2 carros atrás deles num semáforo? Até hoje, só de pensar nisso me dá um arrepio. Relato: o cara suspeito de Toulouse. Sou um estudante em Toulouse há 3 anos. Isso aconteceu no meu primeiro ano. Diferente de muita gente, eu não moro em uma residência estudantil, mas num apartamento que o meu pai alugou. Tudo começou um dia em que eu estava voltando do supermercado, quando passei por um homem loiro, por volta dos 40 anos, fácil com uns 1,80 de altura. Ele usava uma bota de trabalho completamente gasta, que deixava marcas no chão. Esse detalhe vai ser importante depois. Eu reparei nele simplesmente porque ele estava me olhando de um jeito muito estranho, como se estivesse me julgando. Ignorei e fui para casa. Depois disso, comecei a esbarrar com ele toda vez que ia ao supermercado. Sério, toda santa vez. Ele sempre estava lá, me olhando do mesmo jeito. Mas, até então, eu não ligava muito. Para mim, ele era só um cara esquisito. A coisa começou a ficar problemática quando, ao sair da universidade, ele estava lá, sentado perto da entrada. Eu costumava usar um moletom da universidade, então talvez fosse por isso que ele ficava ali. Fiquei claramente desconfortável, principalmente porque ele parecia estar procurando alguém. Ignorei e segui o meu caminho para casa. Agora vem a parte do incidente. Devia ser por volta das 22 horas, quando comecei a fazer algo para comer, e depois desci para jogar o lixo fora. Quando cheguei ao térreo, vi marcas de botas no chão. Acho que dá para imaginar de quem era. Apressei o passo, voltei para casa bem rápido e fui dormir. No meio da noite, acordei de repente. Não sei o que me fez ir olhar pelo olho mágico da porta, mas como eu sou naturalmente paranoica e estava com uma sensação ruim, resolvi olhar. E lá estava ele, o cara, bem na frente da minha porta, sentado, encostado na parede, aparentemente dormindo. Meu coração disparou. Fiquei paralisada, com o olho colado no olho mágico, sem conseguir me mexer. Depois de alguns segundos, ele se mexeu um pouco e então sentou devagar. Ele não estava dormindo. Ele se levantou, se posicionou bem em frente à minha porta e ficou completamente imóvel. Acho que ele me ouviu chegar. Sem aviso nenhum, colocou a mão na maçaneta e tentou abaixar. Não abriu. Tentou de novo com mais força. Nada. Nesse momento,
eu mal ousava respirar. Eu sentia que ele sabia que eu estava ali, logo atrás da porta. Então, ele encostou o ouvido na madeira, como se tentasse ouvir qualquer som vindo de dentro. Eu estava apavorada. Ele deu um passo para trás e bateu levemente na porta. Não forte o suficiente para chamar a atenção dos vizinhos, mas o bastante para me fazer pular de susto. Depois, murmurou algo que eu não consegui entender. Ele tentou abrir a porta de novo e então apertou a campainha. Uma vez, 2 vezes. Obviamente eu não atendi. De repente, ele levantou o olhar para o olho mágico e sorriu, como se soubesse que eu estava ali. O sorriso me gelou até os ossos, principalmente porque os dentes dele eram completamente pretos. Depois de alguns segundos, ele finalmente foi embora, desaparecendo na escuridão. Não dormi nada naquela noite. Na manhã seguinte, quando saí de casa, encontrei novas marcas de bota bem na frente da minha porta. Mas o mais estranho é que nunca mais vi esse cara. Nem no supermercado, nem na universidade. Nunca mais. Sinceramente, não sei se eu deveria ter chamado a polícia, ou pelo menos algum amigo, porque, no fim das contas, ele não chegou a fazer nada de fato. Desde então, me mudei de apartamento e até de bairro, e espero nunca mais cruzar com ele. Relato: eles estavam esperando a gente nos arbustos. Isso aconteceu por volta de 2016 e até hoje é, sem dúvidas, o momento mais assustador da minha vida. Eu estava no 1º ano da faculdade e eu, junto com alguns amigos, decidimos que seria uma boa ideia ir um pouco para fora da cidade até um mirante num morro, um lugar bem popular entre estudantes e moradores locais. A gente estava ainda mais animado para fazer um hotbox no carro de um amigo, ficar muito chapado e assistir ao pôr do sol. Para dar um pouco de contexto, eu moro num país bem perigoso, onde você precisa estar sempre muito atento ao que acontece ao seu redor. Mesmo sendo uma cidade universitária, ainda tinha bastante assalto, roubo e até episódios de violência, facadas e até assassinatos. Mas quando você vira adulto, acaba se acostumando com isso, e se nunca passou por um crime ou um medo real, acaba andando por aí de forma ingênua, sem esperar nada sinistro. O lugar para onde fomos até tinha um histórico de assaltos e sustos ao longo dos anos, mas a gente nem pensou 2 vezes. Chegamos lá quando o sol ainda tinha uns 30 a 45 minutos antes de se pôr e começamos a fumar. Estava tudo indo super bem, a gente zoando, rindo e feliz só por ter sobrevivido a uma semana pesada. Eu notei que não tinha nenhum outro carro por perto e fiquei aliviado, porque não me sentia muito confortável fumando e fechando o carro com outras pessoas por perto. Depois de admirar o pôr do sol e conversar com o meu melhor amigo, virei a cabeça para a direita para olhar pela janela do passageiro. E foi aí que eu vi eles. 4 homens, com roupas rasgadas, agachados nos arbustos, a não mais do que uns 6 metros de distância, olhando fixamente e esperando como leões diante da presa, só torcendo para a gente abrir as portas e sair do carro. O que foi ainda mais assustador foi o quão focados eles estavam na gente. Na hora eu gritei para o meu amigo, que estava dirigindo: "Tem uns caras nos arbustos esperando a gente, acelera!" Ele pisou fundo e foi embora sem hesitar nenhum segundo. Quando já estávamos a uns 50 metros estrada de terra abaixo, olhei para trás e vi 2 dos homens entrando na estrada,
só olhando enquanto a gente sumia. Claro que todo mundo ficou muito abalado quando chegamos em casa, e extremamente gratos por não termos saído do carro e por termos percebido eles a tempo. No melhor dos cenários, eles só iam assaltar a gente. Até hoje eu tento evitar pensar no pior cenário possível. Inclusive, já contei isso para um dos amigos que estavam lá naquele dia, e ele concorda que, pelo olhar deles e pela reputação de gangues e pessoas desesperadas no nosso país, aqueles caras tinham mais intenções. Então, os 4 homens que estavam esperando a gente, espero nunca mais encontrar vocês. Relato Feliz Ano Novo, ou não. Estamos na França. É 31 de dezembro de 2023 e a festa está a todo vapor. Para dar um pouco de contexto sobre mim, sou uma mulher jovem e, naquela época, tinha acabado de completar 24 anos. Faço aniversário em 12 de dezembro. Eu estava muito feliz com os meus amigos, curtindo uma festa nos arredores de Paris. A gente estava se divertindo, bebendo, dançando, rindo, comemorando o Ano Novo. Nada fora do normal. Por volta das 7 da manhã, começo a ficar um pouco cansada e penso que já está na hora de ir para casa. Abro o aplicativo da Bolt, que eu usava bastante na época, porque geralmente era mais barato que o Uber. A corrida é aceita. Aviso minha amiga que estou indo embora e ela sugere que eu fique um pouco mais, já que ela também ia sair em breve. Mas queria ficar só mais um pouquinho. Como moramos na mesma região da cidade, norte de Paris, eu aceito a sugestão e cancelo a corrida. Só aí que eu percebo que esse só mais um pouquinho ia virar bem mais tempo, e eu realmente queria ir embora. Então, mudo de ideia e peço outra corrida imediatamente. Mais uma vez, a corrida é aceita. Me despeço de todo mundo e, como a porta do prédio precisava ser trancada depois que eu saísse, um amigo desce comigo para garantir que eu entre no carro em segurança para depois trancar a porta e voltar para a festa. Descemos, o carro está lá. Ao me aproximar, sinto uma sensação muito ruim, mas penso, você bebeu um pouco, talvez tenha usado alguma coisa, tá só paranoico. É só ir para casa e descansar. Abro a porta, me despeço do meu amigo, cumprimento o motorista e entro no carro. De novo, aquela sensação horrível. Quero deixar claro, esse pressentimento ruim não me deixou em nenhum momento. Eu pensava, pelo menos fica atenta, se algo acontecer você vai perceber. Eu não fazia ideia do quanto ia precisar dessa intuição, nem de como ia me agarrar a ela depois. Assim que entro no carro, o motorista começa a agir de forma estranha. Ele pergunta, esse é seu amigo? É seu namorado? Quem é ele? Por que ele está me olhando desse jeito? Ele estava falando do meu amigo, que ainda estava parado na porta, garantindo que o carro saísse e que eu estivesse segura. Respondo, já meio irritada, que é meu amigo e que ele tem todo o direito de estar ali e que isso não era da conta dele. Mesmo assim, ele continua falando coisas estranhas enquanto começa a dirigir. Pergunta sobre a minha vida amorosa, se eu tinha tido uma boa noite, se eu bebi muito, se eu me diverti. Nesse momento, percebo que aquela sensação ruim era, na verdade, intuição e que eu provavelmente estava prestes a me meter em algo muito sério se não saísse daquele carro. Então, tento me convencer. Ok, talvez ele seja só inconveniente e vai te deixar em casa e tentar pegar o seu número, o que infelizmente acontece com bastante frequência. Seguimos dirigindo. Ele dirige rápido, pega caminhos errados e eu noto que está um calor insuportável dentro do carro
e que o som do GPS está muito alto, mas não vejo celular nenhum preso em suporte. A maioria dos motoristas deixa o celular visível para o GPS, e o fato de eu não conseguir ver isso me deixou ainda mais inquieto. Como está quente demais, peço para ele abrir a janela. Não consigo abrir sozinha porque a porta está trancada, e quando aperto o botão da janela, nada acontece. Ele se recusa, diz que vai diminuir o aquecimento e que vai ficar tudo bem. Eu insisto, digo que preciso de ar, que está quente demais e que preciso abrir a janela. Ficamos discutindo isso por alguns segundos, até que ele destranca a porta e eu finalmente consigo abrir a janela. Depois disso, ele vira para mim e diz: "Viu só? A gente é legal. Nós, uma origem que prefiro não citar. Eu deixei você abrir a janela." Achei isso extremamente estranho e desconfortável. Me senti péssima. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu só pensava: pronto, tô presa. Com todos esses sinais de alerta, resolvo pelo menos conferir para onde ele está indo. E aí meu sangue gelou. Ele estava indo completamente na direção errada. Nada a ver com o caminho da minha casa. Nesse momento, penso que se eu entrasse em pânico, a armadilha ia se fechar de vez. Decido esperar o próximo sinal vermelho para tentar alguma coisa. Chegamos a um semáforo, e por pura sorte ele fecha. Faço a pergunta que muda tudo. "Oi, desculpa, mas por que a gente não está indo pelo caminho certo?" Ele vira para mim, olha direto nos meus olhos e depois me examina lentamente, de cima a baixo e de baixo para cima. E diz a frase que me paralisou completamente e que até hoje me dá pavor. Só de escrever isso me dá arrepio. Mas o caminho certo para onde? Não esperei nem um segundo, abri a porta com tudo e saí correndo. Enquanto corria, olhei para trás e vi ele fora do carro, que ainda estava em movimento, gritando com todas as forças: "Volta! Por que você está indo embora?" Os gritos dele destruíram para sempre a manhã do dia 1º de janeiro de 2024. Continuei correndo, ouvi ele ligar o carro. Ele cantou pneu de propósito para me assustar. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Ele foi embora. Liguei para os meus amigos para explicar tudo. Eles acharam que eu estava paranoica, porque achavam que eu estava chapada e não sabia do que estava falando, mesmo eu tendo acabado de passar por um inferno. Até hoje, dói pensar que o que eu vivi foi tratado com descaso, sendo que continua sendo um dos maiores traumas da minha vida. Infelizmente, enquanto escrevo isso, nem foi a pior coisa que já me aconteceu, mas ainda não consigo falar sobre isso. Demorei muito tempo para conseguir decidir contar essa história, porque ela destruiu a minha vida. Depois disso, eu não conseguia mais sair de casa, não conseguia me comunicar, não conseguia escapar do ódio das pessoas que nasceu naquela manhã. Minha vida sempre foi bem caótica. Eu sempre pensei: é assim mesmo, sempre foi assim para você, coisas malucas sempre acontecem. Mas até hoje, toda vez que eu entro num Uber, sinto medo. Nunca mais usei o aplicativo Bolt. Tentei fazer uma denúncia, mas a polícia não deu continuidade ao que eu disse na pré-denúncia. Me falaram que não podiam fazer nada e que eu deveria entrar em contato com a Bolt. A Bolt me disse exatamente a mesma coisa, que eu precisava falar com a polícia. Então eu desisti. Não sei se a placa do carro era realmente a correta, porque eu não conferi. E hoje eu sei que eu nunca mais vou cometer o erro de entrar num carro sem checar a placa. Não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse conseguido abrir aquela porta. Todos os dias eu penso:
graças a Deus eu insisti em abrir a janela. Acredito que antes disso a porta estava trancada, e se eu não tivesse insistido, eu não teria conseguido sair. Ninguém sabe o que poderia ter acontecido comigo, porque aquele homem claramente não tinha a menor intenção de me levar para casa. E, com certeza, ele também não queria jogar cartas. Essa é minha história. Obrigado a quem tirou um tempo para ler. Acho importante lembrar que pegar Uber pode ser muito, muito perigoso. Não sempre, mas é preciso ter extremo cuidado e evitar a Bolt se possível, porque eles realmente não fazem checagens suficientes no histórico dos motoristas. Obrigada e por favor se cuidem. Relato: cara do Tinder. Então, recentemente eu mencionei isso num comentário em uma thread do Ask Reddit, mas como eu praticamente tinha enterrado essa memória por quase uma década, só de lembrar dessa experiência já foi o suficiente para abrir a porteira e tudo voltar com força total, inclusive detalhes que eu nem tinha mencionado no comentário. Dito isso, senti vontade de compartilhar aqui, até porque foi meio catártico escrever tudo pela primeira vez. Então já peço desculpa pelo textão. Pode até ser uma história mais leve, mas eu garanto que, na época, foi uma experiência absurdamente assustadora para mim. E, até hoje, eu tenho 100% de certeza de que o cara dessa história é um stalker. Voltando para 2014, eu tinha marcado um primeiro encontro com um cara que conheci no Tinder. Eu morava em DC na época e trabalhava em Capitol Hill para um dos deputados dos Estados Unidos. Eu tinha uns 28 a 29 anos. Apesar de simpático, bonito e se declarar um cavalheiro sulista, o cara do Tinder era extremamente insistente antes mesmo do nosso primeiro encontro. O meu trabalho já era absurdamente puxado naquele período, com várias noites viradas e basicamente zero vida social. Olhando agora em retrospecto, é bem óbvio que eu não tinha tempo e nem espaço na minha vida para sair com alguém naquela fase. Mas, depois de meses da minha melhor amiga implorando para eu criar um perfil para mim no Tinder, eu acabei cedendo. Durante semanas tentei remarcar esse primeiro encontro, porque o trabalho estava caótico, mas o cara simplesmente não aceitava um não. Ele também era muito manipulador e claramente bom nisso. Me pressionou, fez chantagem emocional, até que eu acabasse aceitando sair com ele. O combinado era só um jantar, então eu fui. O encontro no papel até foi ok, e provavelmente parecia normal para quem estava em volta. Mas, mesmo assim, ele me deu uma sensação estranha desde o começo. Na época eu não sabia explicar o motivo. Ele era educado, tinha um bom emprego, era atraente, mas tinha algo errado. O jeito como ele ficava me encarando, sem piscar, de forma intensa demais, era perturbador. Parecia uma competição bizarra de quem pisca primeiro, só que só ele estava jogando. Teve vários outros alertas durante o encontro, mas o primeiro grande foi que eu me senti meio que mantida refém. Quando o jantar acabou, eu agradeci educadamente pela refeição, já sabendo com certeza absoluta que não teria um segundo encontro, e tentei ir embora, dizendo que tinha um dia de trabalho cedo e cheio pela frente, o que era verdade. Mas o cara, claro, me pressionou para ir a um bar ao lado, para só tomar a saideira. Hoje, com a ajuda da terapia, eu entendo muito melhor como a manipulação funciona e como pode ser usada como arma. Ele era mestre nisso e eu não tinha a menor chance. Depois de 2 drinks que eu nem queria, eu disse de novo que precisava ir embora, dessa vez sendo mais firme. Ele fingiu que não ouviu, levantou,
foi até o bar e voltou com mais cervejas para nós dois. Eu já estava ficando irritada e muito puta. Então, depois de alguns minutos, fingi receber uma ligação do meu chefe, incorporando totalmente minha Meryl Streep interior e dando sinceramente a melhor atuação da minha vida. E olha, sem querer me gabar, mas eu merecia todos os Oscars, porque funcionou perfeitamente. A parte boa, ele acreditou na minha atuação digna de prêmio, finalmente parou de ignorar os meus pedidos para ir embora e concordou em me liberar. A parte ruim, ele insistiu em dividir um Uber comigo, mesmo a gente morando em bairros completamente diferentes, longe um do outro, sem contar o detalhe óbvio de que eu não queria de jeito nenhum que esse cara soubesse onde eu morava. Nesse ponto, eu já sabia que não queria passar mais um segundo sequer com aquele estranho esquisito, muito menos ficar presa num carro com ele. Tentei recusar várias vezes, já me sentindo cada vez mais desconfortável, mas ele simplesmente não aceitava não como resposta. Olhando agora 10 anos depois, eu engoli minha ansiedade e acabei indo de Uber até perto da minha casa. Desci algumas quadras antes, numa casa aleatória para ele não saber o meu endereço exato. Quando tentei sair do carro o mais rápido possível, ele veio atrás, segurou o meu ombro, me virou e me beijou de forma agressiva, tipo enfiando a língua à força, segurando o meu rosto. Desculpa a descrição meio pesada, mas se eu tive que passar por isso, vocês também. Quando ele finalmente me soltou, eu estava tentando não vomitar. Depois de uns 10 minutos tentando acalmar e despachar ele, consegui convencer que o encontro tinha acabado e que eu ia dormir, na suposta casa aleatória em frente à qual estávamos, e ele a contragosto foi embora. Assim que ele sumiu de vista, eu corri para minha casa de verdade, tranquei tudo, passei a tranca e desabei no chão, incrédula. Depois que me acalmei, fiquei principalmente aliviada por estar em casa e segura. Cheguei até a brincar com as minhas colegas de apartamento. Bom, mal posso esperar para nunca mais falar com esse cara. Só que eu era muito ingênua. Logo depois do encontro, ele começou a me mandar uma enxurrada de mensagens pelo resto da noite, todo apaixonado, pedindo sem parar: vamos fazer FaceTime, chamada de vídeo? Isso 1 hora depois de eu ter chegado em casa. Eu menti dizendo que já estava na cama, quase dormindo, e achei ingenuamente que ali tinha acabado. Não acabou. Ele continuou mandando mensagens sem parar nos dias seguintes. Eu ignorava ou respondia de forma curta. Planejava dar um fora educado quando o trabalho estivesse mais calmo. Lembrando, eu trabalhava em Capitol Hill, onde tudo passa por controle rígido de segurança, inclusive correspondências. No dia seguinte ao encontro, recebo uma ligação do centro de triagens de pacotes, dizendo que havia uma encomenda para mim e que seria entregue em 2 dias. Achei estranho porque não esperava nada, mas deixei para lá. Até que, na sexta-feira, a recepcionista do escritório apareceu na minha mesa com um buquê enorme e exagerado de rosas, com um cartão. Na hora eu soube quem tinha mandado. O mais assustador, eu nunca disse para ele para qual deputado eu trabalhava, nem sequer de qual estado. Nunca dei sobrenome. Os meus perfis eram privados. Existem 535 gabinetes no Congresso e milhares de funcionários. Até hoje eu não faço ideia de como ele conseguiu essa informação. No cartão, ele falava de como eu beijava bem, nojo, do que queria fazer comigo, mas nojo, de conhecer a família dele, delírio total, e que mal podia esperar para me ver de novo. Não, querido. Espero nunca mais te encontrar. Isso tudo finalmente me deu coragem para cortar contato de vez. Desde então,
Aprendi o famoso foda-se educação quando se trata de segurança. Hoje estou num relacionamento sério, mas essa experiência mudou completamente a minha forma de lidar com o desconforto. Desculpa o tamanho do texto, nunca tinha contado isso fora do meu círculo mais próximo. Se cuidem. Relato: cara que eu nunca conheci numa conferência que iria me encontrar. Depois que participei de uma conferência de trabalho, recebi um pedido de conexão bem estranho no LinkedIn de um cara chamado Tom, com uma mensagem do tipo: a gente assistiu a mesma palestra. Gostei do jeito que você ria, mas não tivemos a chance de nos apresentar. Não lembro exatamente as palavras, mas dá para entender a ideia. Achei isso muito esquisito, principalmente porque várias pessoas viram minha camiseta da empresa durante o evento, entre uma palestra e outra ou nas refeições, e puxaram conversa numa boa sobre o trabalho da minha empresa. Apaguei o convite do LinkedIn sem pensar muito nisso. Uns 2 dias depois, uma amiga do ensino médio que eu não falava há anos, Júlia, me mandou um e-mail dizendo que o tal Tom tinha participado da conferência, me visto lá, mas não conseguiu falar comigo. Ela explicou que o tal Tom tinha sido cliente dela, que talvez fosse ansioso para abordar pessoas e queria muito me conhecer. Para piorar, ela colocou o cara em cópia no e-mail. Aí o Tom respondeu na mesma conversa, já puxando o papo. Fiquei muito irritada com o fato de ela ter passado o meu e-mail sem a minha autorização. Respondi para ela, sem o Tom em cópia, dizendo que sim, eu estive na conferência, mas que eu não adiciono mais pessoas que eu não conheço nas minhas redes, por causa da quantidade de golpes online. Ela pediu desculpas. Depois disso, o Tom começou a mandar pedidos de amizade nas minhas outras redes sociais e até para amigos e familiares. Essas outras contas são privadas. Apaguei tudo. O Tom passou a seguir a minha conta pública relacionada ao trabalho, copiou o formato do meu perfil no dele e começou a repostar o meu conteúdo. Eu removi ele dos seguidores, mas o comportamento não parou. Bloqueei o cara, mas na prática, isso não impede totalmente que ele veja o conteúdo usando uma janela anônima. O fato de o Tom simplesmente se recusar a aceitar uma rejeição me deu muito medo. Não é a primeira vez que cruzo com gente assim. Alguém pode até dizer que eu devia dar uma chance para ele, mas eu realmente não devo explicação nenhuma. Avisei os meus irmãos para ficarem atentos a qualquer mensagem estranha. Relato: clube abandonado. Hoje eu moro na cidade, mas quando eu era mais novo, costumava visitar a casa da minha avó com o meu pai. Os meus primos quase sempre estavam lá também, e a gente brincava junto quando era pequeno nessa vila. Bom, mais para uma cidadezinha. Quando eu e meus primos íamos brincar no parque, sempre tinha um clube abandonado ali perto. Ele tinha sido famoso antigamente, mas naquela época já estava todo destruído. Janelas quebradas, a porta de vidro, tudo pichado e vandalizado. Eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha lá dentro, mas nunca tive coragem nem de sugerir para os meus primos entrarem. Até de dia o lugar dava uma sensação muito estranha. Nem sei explicar o porquê, talvez por ficar cercado de árvores, mas tinha uma vibe muito esquisita. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, não lembro exatamente, eu tinha um amigo da mesma série que acabou se mudando para outro país. Ele vinha visitar todo o verão e sempre que vinha me ligava. Num desses verões, a gente estava entediado demais e surgiu a ideia de finalmente entrar naquele clube abandonado. Ele era bem mais corajoso que eu, então disse que entraria primeiro
porque não tinha a menor chance de eu ter coragem de ir na frente. Por volta das 22 horas, chegamos lá de bicicleta. Estava tudo completamente escuro, com talvez 2 ou 3 postes bem distantes um do outro. Então a iluminação era péssima. Quando ficamos em frente ao clube, a sensação foi sinistra. Ficamos uns 20 minutos só tentando criar coragem para entrar. Até que entramos. Passamos por cima dos vidros quebrados da porta e nos esprememos para dentro. Assim que entramos, ligamos as lanternas do celular. O lugar estava um caos completo. Sacos de lixo encostados nas paredes, algumas seringas no chão, o que foi assustador pra caramba, e o interior inteiro era muito estranho. Era um espaço grande, com uma arquitetura bizarra, corredores que davam voltas sem fazer sentido nenhum. Eu e o meu amigo estávamos morrendo de medo. Tentávamos fazer o mínimo de barulho possível para não acordar algum nóia ou qualquer outra coisa que pudesse estar morando ali. Aí, enquanto eu fiquei encarando o balcão do bar por uns 5 segundos, o meu amigo simplesmente sumiu. Meu Deus, meu coração afundou. Dei uma volta completa com a lanterna e ele não estava em lugar nenhum. Gritei o nome dele e de repente algo pulou em cima de mim por trás. Era ele, rindo pra caramba, enquanto eu quase morria do coração. Fiquei muito bravo, mas ao mesmo tempo aliviado demais. Só que, enquanto ele ria, eu ouvi outra risada, uma que não era dele. Na hora até ouvi, mas só depois caiu a ficha de que aquela risada não deveria estar ali. Apontei a lanterna na direção do som e vi um cara. Acho que era um morador de rua. Alto, magro, com cabelo longo e todo bagunçado. Eu mal conseguia ver o rosto dele direito. Eu gritei e saí correndo dali, junto com o meu amigo. Pulamos nas bicicletas e pedalamos o mais rápido possível até a casa da minha avó. Aquilo foi, sem dúvida, uma das coisas mais assustadoras que eu já vivi. Mais tarde naquela noite, quando finalmente conversamos sobre isso, ficou a pergunta: como a gente não ouviu ele? A gente estava em completo silêncio. Cada passo que a gente dava parecia alto demais. Então, como diabos ele chegou tão perto sem fazer barulho nenhum? E o fato dele estar rindo junto com a gente deixou tudo ainda mais assustador. Ele devia ser completamente maluco ou algo assim.